Bem-vindos e bem-vindas ao podcast As Novas Vozes do Luxo. Eu sou Cláudia Brandão, especialista no luxo contemporâneo, ao lado de Tipiti Barros, anfitriã de conversas e facilitadora criativa, e nós criamos esse podcast para discutir o luxo em transformação. Um luxo que demanda mais inovação, sustentabilidade e humanização. E aqui nós trazemos pessoas, marcas, empresas que estão redesenhando o luxo. Um luxo mais atento ao consumidor que está cada vez mais consciente. E hoje nós trazemos aqui para esse episódio uma pessoa muito especial que eu acompanho já há algum tempo, que é Andréa Natal. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada. Andréa, eu acompanho desde a época do Copacabana Palace, quando você era gerente geral, e eu a conheci através do Jaime Drummond, Carioca no Mundo, que disse na época que vocês tinham grandes histórias. E como o Jaime é realmente uma pessoa fantástica, que viaja muito e tem muitas histórias, falei, deixa eu ver, então, quem é essa Andréa? E desde então venho te acompanhando, você que já passou por grandes lugares aqui do universo do luxo brasileiro, então Copacabana Palace, Fasano, Sorro. Então hoje vai ser uma conversa bem interessante aqui para a gente entender toda essa trajetória. Então vamos lá, Andréa, eu queria que você se apresentasse e também contasse para a nossa audiência o que é hospitalidade. Ótimo. Bom, obrigada pelo convite. O Jaime, como você mencionou, é um grande amigo meu. Nós escolhemos hospitalidade desde sempre. E a gente realmente tem muitas histórias porque nós fizemos muitas viagens juntos. Então são sempre histórias engraçadas. Eu digo que ele é uma esponjinha, para onde ele vai, ele absorve, ele consegue imitar as pessoas. A gente se diverte muito. Normalmente nós viajamos juntos. A gente foi para Tóquio uma vez e dividimos um quarto. E ele invariavelmente não me deixa dormir. Eu sou assim, eu deito, quero dormir. E foi uma viagem fantástica. Depois a gente fez uma viagem no trem da Orient Express, onde nós tínhamos uma cabine mini, assim, era uma beliche. O banheiro era fora, no vagão. E, de novo, ele também não deixava, porque ele queria falar com um, com o outro, continuar trabalhando, sempre muito ligado, né? E a gente faz essa brincadeira, até porque a gente vai fazer uma viagem no final do ano. E eu falei assim, olha, eu divido o quarto com qualquer um, menos com você, porque você não me deixa dormir. Já pode contar para onde vai ser essa? A gente está querendo fazer um navio de pequeno porte, e não sei quantas cabines, talvez 40 cabines, e a gente tá com 6 cabines pra gente, só para os nossos amigos. Então que a gente escolheu a dedo. Mas eu sei que a gente vai acabar conhecendo o navio inteiro, porque é impossível. Assim como a gente fez no trem. Efeito Jaime. A gente não consegue não interagir. Maravilhoso. Então esse é o grande charme. Mas contando um pouco da minha história e vindo para a hospitalidade, e também falando do luxo, eu sou petropolitana, estudei a vida inteira em Petrópolis, sou a caçula de 3 filhos, e meus irmãos começaram a sair de casa para estudar no Rio de Janeiro. Eu fui a última, não queria sair de Petrópolis de jeito nenhum. Fui sair de Petrópolis contrariada, hoje eu dou graças a Deus. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E eu já falava línguas, não tinha a menor ideia que eu já falava, mas eu tinha estudado. E a mãe de uma amiga minha falou assim, Andréa, tem um curso novo, hotelaria, vai fazer hotelaria, maravilhoso. E eu embarquei nessa. E aí, por conta da faculdade, eu descobri, nos anos 80, o que era o luxo. O luxo, no Brasil, nessa época, não se usava a palavra luxo. Eram os hotéis 5 estrelas, eram as redes internacionais, e o Rio de Janeiro foi invadido por elas. Então, final dos anos 70, veio a Meridian, que era da Air France, o Intercontinental, o Sheraton, que está lá até hoje, e talvez uma outra bandeira que eu não lembro agora. Mas nessa época, a gente ainda vivia sob regime militar e a gente não tinha nada. Nada, você não comprava nada. As pessoas viajavam para Buenos Aires e você encomendava um sabonete, porque tinha um sabonete argentino que era maravilhoso. E o meu luxo foi quando, por acaso, na faculdade, eu vi que estavam recrutando uma estagiária
que falasse francês para o Meridian. Uma amiga minha, vai. Eu fui, fiz uma entrevista, fui aprovada. E lá virou meu luxo. Descobri um outro mundo que eu não sabia que existia. Devia ter uns 18 para 19. Lá eu me transformava quando eu ia trabalhar. Eu usava só as roupas da Nina Ricci, que eu também conheci por conta desse trabalho. Então era um luxo. Aquela roupa, aqueles laços assim no pescoço, era a coisa mais glamurosa. Era obrigado a usar salto. E as meninas eram sempre de saia abaixo do joelho. Calça era somente para os homens. E todas as pessoas que estavam em posições de direção eram estrangeiros, você não tinha brasileiro. Então a gente era obrigada, de fato, a falar francês, porque era a língua principal no hotel. E brasileiro ainda não tinha muita vez, sabe? Você não via nenhum brasileiro em posição de destaque. Mas lá a gente tinha acesso aos melhores queijos, a gente tinha acesso ao grande chefe Paul Bocuse, a gente tinha acesso ao croissant. Então tudo isso, assim, eu falei, gente, esse é o meu mundo. Muito bacana isso. E tinha uma parede com milhares de brochuras e já tinha uma brochura de Ruanda, que era um gurilão, assim. E eu comecei a descobrir o mundo com aquilo e eu fiquei encantada e eu rapidamente entendi o que era hospitalidade, né? Essa arte de receber as pessoas e transformar esse momento delas no hotel, assim, maravilhoso, uma coisa que ela fosse lembrar para sempre. Mas nessa época era muito formal, existia uma distância muito grande entre o hóspede e o funcionário. Existia essa você lá, eu aqui e tal. Fazia parte da educação hoteleira nessa época. Nós recebíamos várias tripulações, então vinham chocolates, todos chocolates suíços, vinha a tripulação marroquina, fazia uma vez por semana um cuscuz marroquino. Então isso me trouxe esse luxo que, imagina, de Petrópolis, chego eu no Meridian, eu acordava muito cedo, nessa época eu tinha moto, então ia de moto para o trabalho, me transformava, nossa, cabelo, brinco, e assim, eu me sentia linda e ia trabalhar. Então foi assim que eu comecei a conviver com esse luxo, que era um luxo que não existia para todos os brasileiros. Existia naquele momento, naquelas 8 horas que eu estava lá, eu vivia esse luxo. E que era muito incrível. Depois de lá, eu fui para Salvador, que também era Meridian, mas já não era tão luxo. Eu tinha 23 anos por aí, fui promovida, e quando eu cheguei lá, eu era um hotel de 500 quartos, foi uma loucura, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas adorei. Eu saí de lá de Salvador, na época da lambada, chorando. Fiquei amiga do Luiz Caldas, eu me apaixonei. Todo ano eu vou à Bahia porque eu gosto muito de Salvador. Mas lá foi uma outra escola. Lá não tinha esse luxo. Nós éramos o irmão pobre, né? O Meridian Rio era o glamour, onde teve a Boate Regines, onde as pessoas iam, era chique jantar no Santo Honoré. Santo Honoré tinha umas cortinas de pérolas, era uma coisa assim do outro planeta. E na Bahia já não era isso. Era um clima totalmente diferente, mas onde eu precisei estar em todas as posições e onde eu aprendi que eu precisava da minha equipe. Eu precisava deles muito perto de mim. E acho que naturalmente, eu gosto de pessoas, eu consegui entender, por ter que frequentar essas várias posições, porque eles precisavam de braço, e contavam com os meus também, eu me uni muito com essas pessoas e descobri essa forma de liderar mais humanizada. Eu tive casos que eu lembro que eu liguei para o meu pai, que eu chorei, porque um funcionário estava com um problema familiar e não tinha dinheiro suficiente. Então eu me deparei com coisas que eu não tinha vivido antes. Então foi uma escola ótima, fiquei lá
quase 4 anos, mas aí eu já queria voltar para o glamour. Queria voltar para o Meridian. Porque hotelaria era sinônimo de glamour. Era assim, todo mundo da hotelaria queria um dia ir para os hotéis da Suíça e da França. Não era Estados Unidos, era Europa. Era o sonho de consumo. Era o sonho quem de consumo. atuava na área. E aí, por acaso, eles não tinha nenhuma posição para mim no Meridian Copacabana. E o Copa tinha sido vendido, a família Guilherme vendeu para a Orient Express na época. E lá fui eu trabalhar no Copa, que nessa época era um hotel que estava vivendo uma decadência. Né? Assim, no final dos anos 70, o Copa deu uma caída. O Copa tinha sido assim, o hotel, né, do jet set, quer dizer, o mundo descobriu o Brasil e o Rio de Janeiro por causa do Copa. Verdade. Isso é fato. Mas depois ele estagnou e aí a gente teve que fazer esse Copa renascer novamente. Então, como eu já tinha uma experiência grande com luxo, depois passar para um hotel que já não era isso, era muito trabalhoso, era muito hotel de volume, e eu vou para o Copa com um projeto de resgatar essa tradição do Copa que recebia assim, as famílias de São Paulo, de Brasília e etc. Então fiquei no Copa, depois eu tive um intervalo que eu viajei, fui para a Europa. Quando voltei para o Copa novamente, onde fiquei lá 24 anos. Então, assim, era uma paixão, porque nesses 24, 18 eu morei lá. Dentro do hotel. Dentro do hotel. Tipo Chanel. Tipo, exatamente. Chanel no Ritz. E então eu morei lá, o que era muito conveniente para mim, porque eu tinha um filho pequeno e a carga horária também era puxada, né? Então eu podia me dividir com muita tranquilidade, era maravilhoso. Mas também tinha aquele fato de eu estar, quando eu saía de casa, eu estava sempre trabalhando. Mesmo que eu estivesse indo para a praia, eu tinha que falar com as pessoas, etc. Então foi uma experiência incrível, onde eu tive também um diretor muito bacana. E ele tinha um perfil totalmente diferente do meu, mas ele também me dava muita autonomia. Então eu pude fazer muitas coisas, graças a Deus, assim, 99% deu muito certo. E eu fiquei cada vez mais apaixonada. Isso é uma coisa que eu comecei desde sempre. E sempre muito humilde, sempre muito sabendo exatamente qual era o meu papel. Mas é isso, assim, esse é meu mundo, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de receber pessoas, de fazer as pessoas felizes. Não importa se elas estão como clientes ou se elas estão trabalhando comigo. Mas eu acho que até o ambiente de trabalho, para mim, tem que ter humor, tem que ser leve, tem que ser criativo. Eu sou considerada, e acho também que eu sou muito criativa. Às vezes eu tenho milhares de ideias ao mesmo tempo. E isso tem um lado muito bom, porque eu consegui fazer grandes projetos, ter grandes insights, assim. E eu tive uma grande participação, quer dizer, 1/4 da minha vida, quer dizer, da vida do Copa, eu vivi lá. E fui a única mulher até hoje que dirigiu aquele hotel. E nunca ninguém esperava que uma mulher fosse dirigir. Voltando a quando eu comecei, isso era impossível. Impensável. Brasileira. Brasileira, mulher. Meu pai me falou. Verdade. Quando ele soube, minha irmã outro dia falou sobre isso para mim e para ele. Ela falou que a gente estava no carro e que de repente eu falei: pai, olha, eu decidi que eu vou fazer hotelaria. Eu fui contratada pelo Meridian. Disse que ele ficou assim passado. Falou: não, como assim? Aí ele digeriu um pouco, porque eu também queria ser independente financeiramente. E aí depois ele me deu vários conselhos do que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que me comportar. Porque naquela época, os hotéis eram vistos também como hotel para executivos e também para as amantes e para as confusões fora de casa. Então ele
me fez assim quase com uma lista de regras do que eu tinha que fazer. E eu fiz. E isso me ajudou bastante. E, enfim, aí eu não imaginava que um dia eu fosse ser... Eu não tinha essa ambição de um dia dirigir um hotel. Maravilha. Não passava pela minha cabeça. Achava até que era uma coisa bem complicada, mas depois fiquei bastante tempo, amei, adorei, eu tinha uma equipe incrível. E é assim, é uma cachaça, hotelaria, hospitalidade é muito bom. Maravilhoso. Sensacional. A gente vai querer saber mais dessas histórias, porque tem Nova York, tem São Paulo, tem muita coisa aí, né? Tem. Depois você foi para o Fasano de Nova York e depois que também Sorro. foi um Sorro projeto House. bastante diferente, né? Isso foi uma grande coincidência, porque eu estava em Trancoso e o Copa estava numa transição, assim como outros hotéis também. Eles queriam mudar algumas peças do tabuleiro. Alguns gerentes gerais que estavam muito tempo na mesma posição, eles queriam mexer. Mexeram na Itália, mexeram no Brasil. E eu estava de férias em Trancoso. E o Gero me ligou. Sabia que eu estava disponível no mercado. E disse, André, que tal você ir passar um ano sabático em Nova York? Eu também não me imaginava em Nova York. Eu disse, quer saber? Eu vou. Bom, aí pandemia, tive que fazer quarentena no México, que não foi nada mal, devo dizer. É ótimo. De frente para a praia. E aí fui para esse projeto. Mas o Fasano já era mais jovem, né, do que a escola Meridian, do que a escola Copa, do que eu aprendi. E ainda um pouco mais familiar, com uma administração um pouco mais centralizada do que eu estava acostumada. Mas foi ótimo. Eu imaginava que eu ia chegar em Nova York e falei assim, o que eu vou ensinar em Nova York? Nova York tem tudo. Muito pelo contrário. Eu tive os maiores desafios da minha vida, porque você não consegue um marceneiro facilmente, uma pessoa que faça tudo. Mas eu rapidamente consegui um grego que quebrava todos os meus galhos, um amor ele, um fofo, ele fazia de tudo. E aí a gente foi fazendo aos poucos, eu fui escolhendo as roupas, escolhendo os amenities. O hotel é uma joia na Quinta Avenida, a coisa mais linda. Tem algumas suítes têm a parede forrada de cachemir. Então, assim, é maravilhoso. Um projeto pequeno. Nós éramos ali naquele hotel, nós tínhamos 18 nacionalidades diferentes. Interessante. Americanos que só tinha um e que não durou. Acho que por conta dessa Torre de Babel. Torre de Babel ali, né? Tem que lidar com tudo isso. E aí fiquei quase 3 anos. E nessa altura do campeonato, eu já não sonhava mais, porque a hotelaria também trazia esse sonho de você vai descobrir o mundo. Não era só o luxo. Você vai descobrir o mundo, né? E eu já não sonhava mais em descobrir nada, né? Assim, onde eu pensava em ir, eu me programava, eu podia viajar. E também não queria morar, meu sonho não era morar fora do Brasil, apesar de todos os problemas que a gente tem. É o meu país, os meus médicos estavam aqui. Bom, comecei a procurar e a provocar uma volta. E por coincidência, cidade Matarazzo, já tinha o Rosewood e ia surgir o Sorro. Me chamaram, eu fui fazer uma entrevista. O projeto aqui só ia iniciar, quer dizer, a previsão era de iniciar no final de 2023, atrasou. Então, por conta dos atrasos, eu fui participando de outras aberturas. México, esqueci o nome, Portland eu fui também, Austin, eu rodei todos os hotéis, todas as casas de Nova York, até vir para o Brasil e começar a tocar o projeto ainda com obra, com barro, capacete, aquela coisa toda. Que também foi muito incrível. Uma outra experiência. Uma outra experiência. Onde essa concepção de lá atrás, né, anos 80, depois as coisas se normalizaram, a gente passou a ter acesso a tudo.
nada mais era novidade. Eu ouvi o podcast da Daniela, quando ela diz que as pessoas passaram a ter acessos a marcas de luxo, as coisas foram, né, se tornando mais normais. O Sorro era algo completamente diferente do que... Ele não era só um clube, né? Era o estilo de tratar os hóspedes era completamente diferente do que eu já tinha visto. Era assim um organograma, digamos, completamente diferente também. E existiu mais liberdade, tinha muito trabalho, mas você também tinha um pouco mais de liberdade. Então, você podia trabalhar de tênis, não tinha um rigor com a vestimenta, você fazia parte do clube, você fazia parte daquela comunidade. Então, foi uma experiência incrível, que eu voltei um pouco aos meus anos da Bahia, onde eu pegava bandeja, fazia um pouco de tudo, porque no início a gente não imaginava que a gente fosse ter um boom tão grande de membros. Então, serviço, a gente precisava estar o tempo todo ajudando, treinando a equipe. Mas também foi uma experiência incrível. Sorro é uma tendência hoje, eu acho, que vai se misturar. Assim, a hotelaria clássica continua, mas esse lado mais do ombro a ombro que o Sorro traz, não se chama ninguém por senhor, senhora, é muito mais intimista, digamos, não tem tanta formalidade, barreiras. Eu acho que isso é uma tendência. Andréa, desculpa, só para pontuar o que é o Sorro House, porque nem todo mundo conhece, pode explicar um pouquinho o modelo de negócios deles? A Sorro, ela existe há 25 anos, começou em Londres, na Greek Street. O fundador é o Nick Jones, ele tinha um restaurante chamado La Bohème, que existe ainda, e a parte de cima, como se fosse um sobrado, vagou, e ele resolveu fazer um local para o encontro dos boêmios, de músicos, de pintores, artistas, e com isso surgiu a ideia do clube. A Sorro quer ter diversidade. Ela não quer as pessoas que frequentam necessariamente esse mundo mais clássico. Ela quer as pessoas mais com essa sensação de casa. E a Sorro dá isso. Você vê que as pessoas sentam no sofá assim de perna cruzada, com os pés em cima do sofá. A sensação é como se fosse uma grande casa. Eu me senti assim, numa casa, como se fosse uma casa numa fazenda. Vamos acender lareira, você quer que eu acenda a lareira, que horas, o que você quer? A pessoa pode consumir o que ela quiser, aonde ela estiver. E é um lugar que eu acho que hoje, que tem a ver com um luxo diferente do luxo, né? Que eu falei, clássico. Que é o luxo do tempo, né? Que as pessoas têm mais tempo. E é o luxo de criar conexões. Na Sorro, eu conheci milhares de pessoas. E em São Paulo, é um polo muito diverso, falando até das pessoas que vêm de outros estados. Então, eu conheci uma moça, Marcela, que é pernambucana, veio estudar, faz parte da Sorro. Conheci um outro rapaz que trabalha na DocSign. Fui fazendo algumas amizades, uma turma francesa, que também mora aqui em São Paulo, tem uma comunidade francesa grande aqui. E essas pessoas também começaram a se conectar. Então, elas hoje, além de usarem a Sorro House para essa conexão, elas se conectam fora também. Elas marcam encontros, exposições, tem o grupo de corrida, que são todos membros da Sorro. Então, a Sorro provoca um pouco essa conexão. Não existe barreiras, não existe baias. Se você não quer trabalhar com uma pessoa do seu lado, procure um outro lugar. Aliás, só tem um na Sorro São Paulo, onde você pode realmente se isolar e ter uma acústica perfeita para você poder falar no telefone. Outra coisa que a Sorro não permite, que eu acho que é uma forte tendência, é que as pessoas não fiquem conectadas no celular.
não fica, porque é proibido. Se você quiser falar no celular, você tem que ir para Interessante. uma área. É quase igual fumante. Tem que ir para Olha. uma área. E normalmente você quer fumar, você pode fumar na chuva. Você quer ir falar, você vai para Nada convidativo, uma Nada área nada Climatizado, convidativa. quem tá no celular, que ótimo. Nada Não, confortável. então as É. pessoas começaram a se Muito bom. acostumar com isso. Gente, bem interessante. E todos os eventos que existem também para forçar essa conexão. Então, existe uma equipe que cuida só dos eventos internos para os membros. Eles recebem no aplicativo, tem a agenda da semana. Pode ser desde um talk sobre longevidade, menopausa, que está muito na moda agora, sobre discriminação, enfim, Legal. temas variados, e os membros também podem sugerir temas e podem fazer eventos privados. É muito legal. Assim, em termos de trabalho, foi meio difícil você entender, para todo mundo entender como é que funciona. Principalmente para a equipe de serviço. Mas, enfim, o que é mais legal é você chegar e se encontrar todo mundo. Eu ia trabalhar, não tinha escritório, eu abri meu computador e eu conhecia quase todo mundo que estava ao meu redor. E isso era muito agradável. E eu tenho essa conexão até hoje. Uma jornalista gaúcha, a Daniela, que morou muitos anos em Paris e que agora está aqui também. Ela é publicitária, muitos publicitários, muita gente incrível, muita gente do mundo da moda. Um dia chegou um rapaz lá, ele abriu assim, uma cartela gigante de botões de todos os tipos. Que lindo. Eu falei assim, gente, eu não sabia nem que isso tudo, essa quantidade, porque eles iam escolher. Então, eu participava. O que vocês estão fazendo? Mas isso existe. Encontrei duas chinesas que não falam português ainda bem, que se juntaram a uma brasileira e estavam montando um aplicativo para vender jogos. Assim, elas me deram, tinha um baralho, mas nada de jogos tradicionais também. Coisas muito voltadas para relaxamento, uma coisa também totalmente inédita. Então, assim, para mim, foi meio que me puxar para me trazer para essas novas gerações. Então, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Parece muito uma comunidade de criativos, né? É uma Tem muito comunidade essa de pegada criativos, também. Que né? vão se encontrando ali, né? E é tão importante, né, André? A gente tem falado aqui que a gente tem um grande desafio hoje em dia, que é essa questão da solidão, né? A gente tem a questão da solidão, a gente diz o esgarçamento das nossas relações sociais, né? Por desconexão, justamente, muito tempo de celular. Então, como se a nossa sociedade estivesse se esgarçando. A gente está deixando de conviver, né? E de se relacionar. E tem uma conhecida nossa que trouxe uma frase um dia, e que a gente plugou aqui no Novas Vozes, que é: não tem como a gente vender um produto de luxo se a gente não tiver um relacionamento de luxo com o cliente. Então, você aí que teve tantas experiências nessa área de relacionamento e hospitalidade, arte do bem receber, o que é um relacionamento, uma relação de luxo hoje em dia? Para mim, hoje em dia, uma relação de luxo, normalmente ela é surpreendente, ela pode ser muito simples. Mas como você falou da solidão, que de fato acontece hoje, as pessoas se sentem muito bem acompanhadas com o celular o dia inteiro. Isso é uma coisa que eu temo muito, eu tento ler, fazer outras coisas, me conectar com os meus amigos. Mas eu acho que hoje esse luxo de hoje é você ter tempo, é ser original, é ser high-low ou ser só low e ser muito bem conectado. Então, eu acho que não existe mais ostentação, acabou, né? Você ostentar hoje é cafona, não serve mais, não cabe mais. E eu acho que é isso, é você ser sincero, ser genuíno e você poder ter tempo para os seus amigos, tempo para se conectar com outras pessoas, porque essa troca é muito interessante. A gente evolui muito com essa troca. Eu até hoje aprendo muito por conta dessas trocas que vão surgindo na minha vida.
muitas pessoas de gerações mais novas me procuram, querem um conselho, querem uma sugestão, querem uma ideia, querem montar um projeto. Isso é maravilhoso. Então, definindo, assim, luxo para mim não complica, não pode ser nada muito transacional, tem que ser genuíno, muito calmo. Eu tive agora recentemente num lugar que para mim é um luxo, até por conta das tarifas que cobram, que é o projeto lá de Ibitipoca, que é maravilhoso. Assim, todo o projeto, né, todo o replantio, todo o trabalho que é feito com a comunidade trabalhando, a comunidade podendo gerar produtos que serão consumidos pelo projeto. Não, é incrível. Para mim, essa é a tendência do novo luxo. Acho que é o que todo mundo quer. Sim, é verdade. Acho que é uma marca, né? A gente estava falando isso, uma marca, a Ibitipoca. É um negócio que cuida de todos os seus stakeholders, de todas as pessoas envolvidas no negócio, né? Não só dos donos, mas dos funcionários, dos hóspedes, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? Não, é um grande diferencial. Todo mundo vira sócio, todo mundo vira empreendedor. Então, o Renato, que é uma pessoa maravilhosa, você quer, eu estou querendo, acho que a gente tem que começar a ter uvas aqui. Você quer plantar, eu te dou um terreno, você vai plantar as uvas, as parreiras, vai fazer o vinho, eu vou comprar esse vinho e assim vai. E gerando receita para todo mundo que pessoa, tem um marceneiro que está participando ali do processo, né? Eu fui nesse projeto, eu fui a um lugarzinho, um vilarejo chamado Mogol, que é uma cidade, tem uma igreja no meio, tem as casinhas que ele foi comprando, alguns moradores não quiseram sair, e tem um marceneiro. Ele produz tudo que você possa imaginar, banco, cadeira, sofá em madeiras de demolição, madeiras não sei de onde. Ele está ali, ele não saiu da casa dele e continuou. Ele está trabalhando muito mais do que já trabalhou na vida. Muito trabalho agora, né? Muito trabalho. Todo o crescimento do projeto. E também vende para o boutique. Tem uma loja lá. Então, é muito bacana esse projeto. Eu acho que esse é o verdadeiro luxo. Obviamente, tem todo o conforto que você possa imaginar. Todo. De tudo que você possa imaginar, tem. Come-se muito bem. E lá a ideia é também essa do tempo, né? Da gente não ficar correndo enfim, e contribuir com outras pessoas, com o desenvolvimento de outras pessoas. Eu tive uma experiência aqui na Sorro, que quando a gente chegou, eles queriam trazer os amenities que eles usam em todas as casas. Só que importar era impossível e eles são muito generosos. Então são frascos de 500 ml, não é aquela miniatura, muita fartura. Então tem 3 tipos de shampoo, 2 tipos de condicionador, tem esfoliante, tem sabão líquido, tem de tudo. Não dava pra gente trazer. E eu, nas minhas andanças, porque eles não queriam nada muito comercial, eu fui naquela feira Rosenbaum, que eu adoro ir. Que, aliás, eu soube que tem agora uma feira de arte, de artesanato no Ibirapuera, que eu também amo. E aí, andando, passeando, encontrei uma senhora muito fofa, super bem arrumada, uma graça. E fui até ela para conhecer o que ela tinha lá nas prateleiras. E ela tem uma marca chamada Saboaria. E a gente fez uma parceria. E foi uma parceria muito boa para mim, porque é um sucesso, todo mundo adora. E para ela, que hoje já abriu uma loja em Pinheiros. Então, eu acho que assim, eu fiz algumas loucuras assim na minha vida, e que às vezes as pessoas são gratas, mas para mim era resolver um problema meu. E até lavanderia, eu fiz um rapaz abriu uma lavanderia em 2 meses. Eu falei que você tem que abrir essa lavanderia já, porque eu preciso sair desse fornecedor que eu tô. Então, isso também é muito bom, né? Isso dá uma satisfação, isso é luxo também.
Está proporcionando uma nova possibilidade para as pessoas. Inclusive, esse sabonete da Saboaria, a Priscila gostou? Bentes nos presenteou. Lembrei, eu estou Maravilhoso. usando ele agora. É maravilhoso. É o momento experiência no banho mesmo, porque o perfume dele te remete muito, né? Um momento no campo, alguma coisa sensacional. Ô, Andréa, deixa eu te perguntar o seguinte, a gente está falando muito de hospitalidade, que é absolutamente, né, teu DNA, e já falando dessa transformação. E hoje o luxo, ele bebe muito dessa fonte, vários negócios que não necessariamente estão relacionados a negócios da hospitalidade, então hotelaria, a gastronomia, spas, etc. Eles estão trazendo isso para dentro do negócio porque sentem que precisa haver essa experiência. E olham muito para a hotelaria de luxo para trazer isso para dentro. Você tem uma carreira maravilhosa, com tantas experiências, e a gente vai querer saber também dos momentos perrengues que você passou por aí. O que você sente, como que foi a evolução da hospitalidade dentro da hotelaria, que é mais o teu core? Você falando isso, agora eu lembrei que, acho que ontem ou anteontem, o Rony, ex-reserva, ele fez um comentário falando que a Apple, antes de abrir como Apple, ter as lojas e tudo, como tem aquela loja enorme lá em Nova York, ela fez com que todos os funcionários fossem visitar um hotel. Escolheram o Ritz-Carlton de Paris, para eles entenderem o que era luxo, o que era atendimento. O atendimento da Apple hoje é maravilhoso. Você tem uma pessoa dedicada para você. Isso já foi uma inovação, né? Verdade. Chama atenção. Você chegar, se é problema técnico, você vai para uma pessoa que está com um iPod ali para resolver. Se é uma compra, você vai para outra pessoa. Todos super bem treinados e muito gentis. Principalmente com quem não entende nada de tecnologia. E as lojas foram também se adaptando, criando formas de prender esse cliente, oferecendo champanhe, café, fazendo um evento paralelo, muito com arte. Estão puxando muito arte para integrar com esse luxo. Também fazem esse trabalho grande de promover ainda o desconhecido, né? O grafiteiro, que era tido como sei lá, uma pessoa indisciplinada, hoje ele está vindo, ele vem, ele faz, né? Então, indo para a tua pergunta, eu acho que essa evolução, eu acho que é uma, assim, hoje a maior preocupação, não hoje, mas já tem um hotel em Nova York, que é o Equinox, que a preocupação deles é o sono. E já tem destinos para você ir dormir bem e também não ficar mais conectado. Então, a Equinox, eu tive a experiência de me hospedar lá junto com o Jaime e quis sair de lá com a marca do lençol, querendo o colchão, a marca do colchão, que não é caro. Eles têm os amenities, assim, voltado, o chá tem um pouco de melatonina, a luz do quarto. Então, eu acho que hoje tudo está voltado para longevidade. Como é que eu posso proporcionar que essa pessoa tenha uma noite maravilhosa, sem ruído, sem barulho de aspirador do lado de fora, sem falatório, e que ela tenha essa noite dizendo, nossa, foi espetacular. Recentemente, eu estava no Rio e um amigo meu, que é dono do Janeiro, o Janeiro hoje é do Oscar Metz-Savard, do Carlos Werneck, me convidaram para ficar lá. É a melhor localização de hotel no Rio de Janeiro, porque está na Praia do Leblon, não tem poluição sonora, não tem bares, você desce, você está na praia, Bem raro. Residencial e é clean. Não tem papel. Uma coisa que eu brigava muito era a quantidade de papel. Tudo tinha que ter um papel, tudo tinha que ter um cartão. Eu acabei com isso. Tive alguns problemas quando eu acabei com isso. Mas é clean. Uma baita bancada.
a bancada livre, não tem coisas que você tem que sair tirando, e um colchão maravilhoso, uma roupa de cama maravilhosa, um matzinho de yoga, Ah, que bacana. as bandas para você usar de elástico para você fazer sua ginástica, olhando para o mar. O que você quer mais, That's assim, it. né? A gente, É. então eu entrava ali e falei, gente, isso aqui é um paraíso. Eu não tinha vontade de sair dali. E à noite, eles fazem um serviço stand-down, fecham tudo. Então era uma luzinha só. A água deles, que é feita lá, a garrafa é a coisa mais linda do mundo, assim. É bujudinha, transparente, mas o nome você quase não enxerga, sabe? Em cima eles tem a rolha, eles botam um selinho. Elegante. Assim, é tudo minimalista. Minimalista. Sem exposição de marcas, Exatamente. nada assim. Ou seja, para você não ter disturbance, para você não ter distrações, ter distrações para Exatamente. você poder Sensoriais, ficar tranquilo ali, menos distrações, bem isso, né? Menos impacto sensorial. Não é um Interessante hotel isso. grande, porque não é um hotel que tem quadra de tênis, não tem uma Aham. piscina enorme. Mas a piscina é aquele mar na frente, né? Nem precisa de outra coisa. É engraçado que eu pensei aqui, impacto sensorial. A gente fala muito hoje de provocar um impacto sensorial dentro da experiência do cliente, mas é isso, né? Na hotelaria, hoje, o luxo é você ter uma noite maravilhosa de sono. E isso significa menos distração, menos impacto, menos exposição à luz, a sons. Não, e tem muito agora. Você vê o sound healing. Como existe. A cura Assim, pelo som. É a coisa mais maravilhosa. Eu experimentei fazer. Eu fiz em Nova York. Com um cara incrível. Que era muito som batuque. Tinha de tudo. Não de só tudo. o bowl de quartzo. Não era batuque. Tinha de tudo. E ele vai falando também. Vai te levando, te induzindo para caminhos assim diferentes. E foi uma experiência incrível. Tem gente que chora muito. Você se reconecta num Não, nível... eu chorei, mas não foi aquele choro de... As lágrimas começaram a correr. de leveza. Assim, quando ele falava de perdoar as pessoas, né? Se você tem alguém para perdoar, é o momento de perdoar, e ver com essa coisa do perdão. Eu fiquei viúva. E veio o meu marido na minha cabeça, como assim, por que você deixou a gente? Sabe? Como se eu nunca tinha pensado nisso. Então, era como se eu tivesse... Eu percebi que eu talvez não tivesse perdoado ele, porque eu queria que ele estivesse aqui ainda. Tira o Dividir filtro todas as crítico, né? A tarefas. gente conecta. Né? Então, enfim, tive vários outros, assim, insights e sensações. Que lindo. Foi excelente. E fiz uma na Sorro também, que também foi maravilhoso. Essa não tinha... a moça tinha todo o som, mais som, mas não tinha voz, não tinha nada para te levar para caminho nenhum. Era só quase que uma meditação. Então as pessoas acho que hoje querem isso, né? Precisam disso. A gente fala bastante disso, André, de como é que a gente pode criar conexões emocionais, né, com os clientes. Isso é fundamental hoje em dia. Então você fala desde o começo que você falou dessa relação mais próxima, né? Você ser hospitaleira, você ter essa relação mais próxima. E essas experiências que você traz, você claramente está conectada emocionalmente com esses lugares. Seja no Hotel Janeiro, que não tinha nada, mas tinha tudo, né? Ou essa experiência sua de Sound Healing, que te tocou tão profundamente. Você vê que são marcas que vão ficar... Sim. Te trouxeram experiências de transformação mesmo, né? Então, o compromisso que as marcas têm hoje em dia de também ter esse tipo de conexão com os clientes. Eu queria aproveitar aqui que você tem tanto conhecimento, desde que você está aí na sua jornada de hospitalidade, muita coisa já mudou. E o mundo vem passando por transformações sociais, ambientais. Sempre que a gente fala de sustentabilidade, não só no Novas Vozes, mas dentro do conceito de sustentabilidade, sempre existe a questão ambiental e a questão social, né? Na questão social, a gente diz que tem novas vozes entrando na nossa conversa. Vozes que a gente não escutava antes. Empoderamento feminino, empoderamento etário, empoderamento racial,
empoderamento de gênero, né? Então, são pessoas ou grupos minorizados que antes não tinham tanto acesso ao que é luxo, né? O luxo teve uma democratização aí, e essas pessoas também se empoderaram. Como é que você percebe isso e como é que a gente faz dentro da questão da hospitalidade, porque assim, hospitalidade em lojas, em hotéis, que seja, como é que você recebe clientes diversos? Eu trabalhei na H-Externo um tempo, isso era uma questão, como é que você não pré-julga, como é que você não demonstra preconceitos, mas como é que você sente isso hoje em dia? São as novas vozes que estão entrando no luxo, como é que a gente lida com isso? Evitar falas preconceituosas, evitar pré-julgamentos. Que dica você daria, alguma experiência que você tenha? Mesmo ter sido uma experiência não muito positiva, que sempre vale de exemplo. De aprendizado. Sim. Eu lembro quando eu estava na Bahia, né? Tinha recepção, eu estava dentro da recepção e lá longe vinha um cara descalço. Cabeludo, descalço, assim, mal vestido. E eu falei para a segurança: para esse cara, quem é esse cara que tá entrando aqui no hotel e tal? E aí uma moça veio do meu lado e falou assim: Andréia, esse é o Luiz Caldas. Que eu também não fazia a menor ideia. Bom, enfim, não foi barrado e virou um grande amigo meu. Até outro dia eu fiz um post com ele. E deu ir frequentar, ele morava numa favela, e deu ir na casa dele, deu ir pra show com ele. Mas teve esse preconceito de, né, você vê um cara descalço, todo cabeludo, não sei o que, ele não pertence a esse mundo aqui. E ele tinha mania de andar descalço nessa época. Mas é um tema importante, é um tema que a gente tem que abordar com a equipe o tempo todo. Ainda existe isso mais e mais, o problema do machismo, né? Que muitas vezes você tem que entrar, e isso aconteceu comigo também recentemente, para resolver questões internas de mulheres com homens, de pessoas trans usando banheiro masculino e não sendo aceitas no banheiro masculino. Não é a coisa mais fácil, não é, realmente é difícil. Eu acho que mudou muito. Eu vejo assim, o meu filho, para ele não existe esse assunto. Isso não passa pela cabeça dele. Eu acho que está muito numa geração mais das antigas. Quantos anos ele tem, André? 30. E ele, assim, às vezes ele me recrimina por alguma coisa, né? Meio que me educando. Então, essa geração não percebe essas coisas. Eu acho que é mais numa geração mais velha. E eu acho que a gente vai aprendendo, sabe? Eu tive algumas experiências. Em Nova York, eu tinha um chefe americano, branco, e por conta das vacinas da Covid, e a mulher dele estava grávida, eu me dirigi a ele numa reunião. Falei: Sam, você precisa se vacinar. Porque eles já tinham liberado vacina para quem trabalhava com alimentos. Você tem que aproveitar, tem que se vacinar, sua mulher está grávida, você vai proteger o bebê. E ele botou o dedo em rixe, dizendo: você não se meta na minha vida, você não se meta com meu filho. Eu fiquei em choque, eu fiquei assim, eu perdi o rebolado, como a gente fala. Meu Deus. Então isso já foi, foi um impacto. E o americano tem um pouco isso também, né? As pessoas às vezes trabalham anos uma do lado da outra, e elas não sabem nada um da vida do outro. E obviamente minha intenção não era me meter na vida dele de jeito nenhum. Mas foi a primeira, então você também começa a ficar meio fechado, você começa a ficar com medo. Você começa a não ser mais tão transparente, ter iniciativa, né? E aí, isso foi um caso. Tive outros casos também que eu não percebi, que depois me chamaram a atenção, que eu devia ter percebido, assim, num espaço onde só tinham pessoas brancas, e que na fila tinha um casal negro, e que eu tinha que ter dado atenção ao casal negro, quando eu fiquei dando atenção a todo mundo igual. Então,
tudo muito sutil, muito, né? Ouvi dizer também, não adianta você me falar que você tem amigos pretos, que você não é racista. E eu tenho, engraçado, eu tenho uma amiga da vida inteira que eu trabalhei com ela no Meridian, a Solange, e era raro, de fato. Ela é negra, casou com um francês e tal, na época, e ela é uma amiga fiel da vida inteira, e depois os outros eu posso contar quem são os outros. Mas eu já ouvi de negro me falar, todo branco é racista. Todo branco é racista. Não adianta dizer que é. Então, eu acho que tem pessoas que recebem bem, que convivem bem. Eu não sei, é um assunto para mim delicado às vezes, menos hoje, porque nem todo essa reação que eu tive, né, da pessoa achar que eu tive uma atitude racista, preconceituosa, que eu não entendi dessa forma. Pelo amor de Deus, milhares de pessoas na minha frente. Eu não vejo assim porque eu convivo com outras pessoas que me adoram, que eu sou muito querida para elas. Então, mas é um assunto que vai ficar na pauta durante muito tempo e que a gente tem que conviver, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já dei várias gafes, sem querer. Nunca com intenção de magoar, mas já dei algumas gafes, sim. A gente faz falas ofensivas sem querer ofender, né? E para as outras pessoas acabam soando... Porque eu acho que cada um está num estágio de consciência e novas vozes entraram na conversa que antes a gente não escutava. Acho que tem novos comportamentos, novas atitudes, né? E na área de hospitalidade, acho que é treinamento, né? Não, é basicamente treinamento. Nós fizemos, a gente fez um clube do livro, e o primeiro livro foi sobre, não diversidade, foi sobre o negro. Um defeito de cor? Não, você não lembra. Eu não lembro, é um livro pequenininho. Deve ser da Jamila Ribeiro. Exatamente. Pequeno manual antirracista. Exatamente. Então, onde todo mundo leu. E eu me lembro que eu comentei, eu falei assim, mas gente, de repente eu fiz isso sem querer. E alguém me falou assim, você na sua posição, nunca vou esquecer, você não pode fazer sem querer. Tem uma responsabilidade. É uma responsabilidade, você tem que dar o exemplo. Ou seja, você precisa se aculturar com essas questões contemporâneas, né? Acho que é justamente essa proposta do FICA dentro do Novas Vozes do Luxo, mas a posição de liderança, ela demanda isso. Antes de qualquer pessoa até, ela demanda esse letramento, essa ampliação de repertório para poder lidar com essas questões que estão totalmente presentes no dia a dia. Sim, qualquer pessoa que lidera, né? Ou na convivência, né? Você vê, por exemplo, o seu papel, né? Quando você estava no Copa ou mesmo no Fasano ali, empresas de luxo, eu trabalhei na Gastar há muito tempo, são vitrines. São vitrines. E hoje em dia, você tem essa questão das redes digitais, tem esse dado, né, a gente traz, assim, uma crise local pode virar global em 2 horas. Porque aconteceu algo local ali e, de repente, aquilo viraliza. Imagina o dano reputacional para a marca, para a pessoa. Então, realmente, acho que tem que ter uma sensibilidade, né, e um interesse e não ficar com essa, eu chamo de fala de contenção da mudança. Isso é tudo mimimi, nunca foi assim, eu não vou mudar. Não tem mais espaço para isso. Não tem. Né? Então, até você tem espaço para você errar e falar, puxa, me coloquei de uma maneira que eu não gostaria de ter colocado, eu vou reaprender, etc. Tem espaço para isso. Agora, para você ficar reagindo e dizendo, não, sempre foi assim, sempre será, não é mais assim. Já não é mais. Não, né? também concordo, não é mais assim, mas eu acho que em alguns casos existe um exagero. Pessoas já perderam emprego por conta de ter cometido uma gafe sem menor das intenções e foram massacradas, realmente, por conta disso. Parte da transformação. Faz parte da transformação, é um assunto sensível, a gente tem que estar...
Mas aí eu queria, falando em transformação, eu queria puxar agora um projeto que você nos contou que eu achei sensacional numa das suas super ideias criativas, né? Aquela mente que não para, que quando você estava no Copa, você foi responsável por várias festas icônicas, o Réveillon do Copa certamente é um deles, mas que paralelo ao Réveillon, que muitas vezes as redes sociais mostravam, você criou um outro Réveillon que acontecia no outro salão do Copa, que muitas pessoas não sabem que acontecia na sua época, não sei se continua acontecendo, espero que sim. Eu queria que você contasse esse seu projeto e a repercussão disso. Você está se referindo ao projeto dos cantores? O projeto dos familiares que podiam celebrar sim. o Réveillon lá também. Imagina um Réveillon onde quem está trabalhando no Copa não pode voltar para casa. Não tem condição, não tem. Se ele voltar, ele não consegue depois voltar para trabalhar, porque ele não vai ter tempo suficiente para dormir nem nada. A gente fazia, literalmente, um acampamento para as mulheres, um acampamento para os homens que estavam trabalhando, para que eles pudessem descansar. Se não estivesse trabalhando no dia seguinte, acordava, tomava café e ia embora. E se estivesse a trabalhar, começava um novo turno. E a gente sempre tinha um espaço. E começou existindo uma certa demanda. Eu vou trabalhar, eu posso trazer minha mãe, eu posso trazer meu namorado. E a gente abriu. Uma vez eu falei, bom, vamos fazer isso, vamos deixar uma parte desse salão, a gente vai fazer só para os funcionários que podem trazer um acompanhante. Então era isso, porque é uma noite que passa um monte de coisa na cabeça da gente, né? Uhum. Fecha um ciclo, tá abrindo um novo, tá todo mundo feliz, glamuroso, champanhe, e tá aquele cara que é o cara que lava as panelas, que tá louco para ver os fogos e que tá tentando ali, e você tá ali. É difícil, é chato, você tem que trazer esse cara. Eu não queria que eles bebessem, obviamente. Às vezes eles saíam, eles iam para a rua lateral, porque tinham sempre aqueles vendedores ambulantes, e eu olhava da varanda e tinha lá uma meia dúzia comprando bebida. Mas eu fingia que não estava vendo nada e estava tudo certo. Mas eu acho que é importante você ter esse carinho por eles, sabe? Todo baile de carnaval que vinha uma madrinha, a rainha do baile, que sempre eram umas mulheres lindas e tudo, eu fazia questão de passar com ela pela cozinha. E aí todos fotografavam, porque era assim, um batalhão de gente trabalhando, né? Uhum. E eles faziam fotos e é isso, eu acho que é um pouco disso. A gente, num ambiente feliz, ter certeza que está todo mundo feliz também. Que lindo, Andréia, porque isso é cuidar dos stakeholders, né? Stakeholders são todas as partes, as pessoas interessadas ou que têm participação de alguma forma no negócio. Então a gente fala dos colaboradores, dos clientes, os sócios, os fornecedores, o meio ambiente também. Então ter esse olhar além da excelência para o cliente, tem que ter a excelência, a conexão com a equipe interna também, né? É porque eu acho que é muito legal aconteceu uma coisa incrível. Eu voltei para o Brasil e a Sorro começou a recrutar pessoas para trabalhar. Eles têm um recrutador que está em Nova York, o Jack. E aí um dia o Jack me liga e fala assim, Andréia, quando eu te encontrar a próxima vez eu quero um autógrafo. Aí eu falei, por quê? Porque você é uma celebridade. Em todos assim, muitos dos formulários de pessoas aplicando para trabalhar na Sorro, na pergunta, por que você quer trabalhar na Sorro? É porque eu quero trabalhar com a Andréia Natal. Não, isso, assim, até fiquei emocionada. Porque, eu, primeiro, não esperava. E, segundo, eram de pessoas que também não me conheciam. Talvez elas tenham ouvido falar. Sim. E se ouviram falar bem. E, com certeza, foi de alguma coisa que eu tenha feito e que impactou a vida de alguém. Então, eu adoro, né? Assim, adoro. Sempre adorei festa dos funcionários. Eles esperavam para ver como é que eu ia aparecer, porque eu sempre fazia surpresa. Eu fui uma das festas, uns dias antes eu fui aprender a andar de perna de pau, porque eles escolheram um tema circo. Eu falei, como é que eu vou? Eu não queria de palhaça.
Eu falei, vou inventar alguma coisa, vou aprender. E entrei de pernas de pau, foi aquela uau. E é isso. Tornou-se muito bom. referência Muito bom, em muito hospitalidade. A gente com sabe, certeza. Andréia, porque que você se tornou referência em hospitalidade. Só com essa nossa conversa aqui, eu acho que você traz uma questão que o mundo está carente, que é essa relação genuína e humanizada, né, com as pessoas em suas diferentes, independente de hierarquia, né, e classe social e tudo mais. E acho que acaba também trazendo, e aí é o suprassumo do luxo, né? Que você é uma pessoa extremamente elegante e sofisticada, então aparentemente seria uma pessoa que te causa distanciamento, porque o luxo traz isso como uma primeira visão, mas você desconstrói isso através da maneira que você se conecta e que você se relaciona. Então, parabéns, acho assim, como novas vozes do luxo também sendo mulher, que já abriu aí um caminho que não era das mulheres antes, né? É uma inspiração. 50 a mais, uma mulher madura, né? Super ativa ainda. Então, parabéns, é total as novas vozes do luxo, né, Cláudia? Obrigada. E muito também, continuando o que a Tip falou, uma profissão tão glamourizada, e você viveu esse glamour desde o começo, você mostra que o glamour não é necessariamente essa sofisticação aparente, mas é a sofisticação das relações genuínas, das relações autênticas, né? Então, parabéns. Obrigada. Deixou um legado mesmo. Muito Vamos linda. para o final aqui? Uma Vamos. perguntinha final? O que está in e o que está out dentro da hospitalidade? Dentro da hospitalidade, o que está out completamente é a exposição de marca e arrogância, né? É você ter respostas prontas, é você de alguma forma maltratar a pessoa que você está falando. E o que está in é a questão, de novo, do tempo, é você ser uma pessoa agradável. Eu fiz algumas amizades na hotelaria com hóspedes que o início da relação começou por conta de um atrito. Às vezes briga. Maravilhoso. E eu consegui, de alguma forma, reverter a situação. Muito bom. E uma delas, inclusive, ela chegou no Rio de Janeiro, no Galeão, grega e sozinha à noite. O carro que ia buscá-la, que nós tínhamos que providenciar, não apareceu. Bom, confusão no dia seguinte, queria falar comigo. E conversamos, a beça, como virou amiga, a gente chegou a viajar juntas depois. Então, eu acho que é você poder reverter, você ter sensibilidade, porque eu acho que com o tempo, você vê um cliente chegando, um hóspede chegando, você já sabe exatamente o que vai acontecer. Você percebe, você faz uma leitura, está vindo feliz, está vindo reclamar, e você saber contornar, né? Saber ouvir, que é uma grande dificuldade que a gente tem. Isso acho que é o que está mais in hoje em dia. Maravilhoso. Sensacional. Muitíssimo obrigada, Imagina, Andréia. obrigada a vocês, adorei. Obrigada. Delícia. Obrigada. Muito obrigada.